Mais de 90 milhões de processos passaram pelo Judiciário no ano passado e foram julgadas 23 milhões de ações. Essa volumosa demanda é um dos principais temas de hoje do Brasil Justiça. O nosso entrevistado é o juiz da 7ª Vara Civil da Comarca de João Pessoa, na Paraíba, José Célio de Lacerda Sá. Também está aqui com a gente o jornalista Orion Teixeira. Doutor Célio, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. É um prazer participar desse programa. Doutor Célio, quais são as causas do excesso de judicialização na sociedade? As pessoas perderam a capacidade de resolver os próprios problemas ou não acreditam mais em outras instituições? Não é isso, Renata. A vida em sociedade, com certeza, traz conflitos. Agora, uma das principais causas foi com a Constituição de 88, as pessoas procuraram mais o judiciário, porque a Constituição garantiu livre acesso ao judiciário. Então, isso demonstra também que o judiciário brasileiro e os juízes brasileiros estão cada vez mais com crédito com a sociedade. As pessoas confiam mais na justiça brasileira, confiam no juiz brasileiro. Doutor Célio, que mudanças seriam necessárias para que o judiciário possa corresponder a essa demanda crescente da sociedade? Estruturar cada vez mais o poder judiciário, dar uma estrutura de gabinete compatível com o volume de processos de cada juiz. Também o número de servidores, que são escassos. A gente teve um colega meu que disse que as condições hoje de trabalho dele é pior do que quando ele entrou na magistratura, que quando ele entrou, ele tinha 5 servidores, hoje ele tem 2 servidores. Então, dessa maneira, é difícil, né, que os processos tenham a celeridade devida. O investimento na conciliação e nos juizados especiais podem trazer melhores resultados? Mas com certeza, o juizado já foi programado para isso, até os seus princípios de informalidade, né? Então, para que as ações de pequenas causas tivessem uma maior celeridade. Mas o que acontece hoje? Virou a justiça comum. Tem juizados, por exemplo, no meu estado, com 23 mil processos e com apenas um juiz leigo. Então, isso é bastante complicado. Doutor Célio, e essa polêmica adoção de súmulas vinculantes, isso já está pacificado entre os juízes ou ainda há resistência? Ela afeta a independência ou não do magistrado? Orion, eu nunca fui adepto à súmula vinculante. Acho que tira a capacidade do magistrado de pensar, entende? Agora, hoje é um fato concreto, consumado, e temos que aplicá-la, né? Em qualquer matéria? Em todas as matérias, desde que o Supremo decida e torne súmula vinculante, então nós temos que aplicar. Mas o senhor acha que em alguma matéria é correta essa aplicação? Eu acho que hoje em todas. Agora, eu acho muito complicado no direito penal, por exemplo. Entendi. Doutor Célio, a questão da morosidade, da alta carga processual não é um problema só do judiciário, mas também de outros setores que compõem a justiça. O excesso de recursos, por exemplo, pode atrapalhar no cumprimento de uma sentença? Com certeza. Hoje tem recursos de todos os tipos no Código de Processo Civil brasileiro. Então, isso dificulta a aplicação da justiça, né? A efetividade da prestação jurisdicional. A questão dos recursos, doutor Célio, até o ex-presidente do STF, o ministro César Peluso, fez aquela proposta que ficou chamada, conhecida como PEC dos recursos, a tendência de reduzir os recursos. Isso ajuda a melhorar o desempenho ou afeta o direito de defesa, por outro lado? Não, com certeza ajuda a melhorar o desempenho e o ministro Peluso tem toda a razão nesse sentido. Não será prejudicado nenhum direito de defesa das partes. No entanto, deve-se diminuir os recursos no processo civil brasileiro. No Brasil, temos 4 graus de jurisdição, né? Do primeiro ao STF. Onde, afinal, se realiza a justiça? A justiça se realiza no primeiro grau. Ali onde o juiz conhece o fato, onde o juiz faz a instrução do processo, o juiz tem contato com as partes. Ali sim, o juiz dá aquela sentença com todo o conhecimento de tudo o que acontece na localidade. E no segundo grau, por exemplo? O segundo grau já não tem mais aquele contato com as partes, contato com as testemunhas. Então, é diferente, é um julgamento diferente. Vai apenas a questão processual. Doutor Célio, já na política, na sucessão municipal, os políticos reclamam do direito de defesa, que eles teriam o direito de levar isso até o 3º grau e 4º grau. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu avalio que se a gente for atender o que os políticos desejam, vai perder o sentido da lei da ficha limpa. E ela, é claro,
ao ser condenado por um colegiado, ele praticamente torna-se inelegível o candidato para aquelas eleições. Ele foi condenado em 2 instâncias, no primeiro grau e no segundo grau, no caso. Pronto, a lei é clara, o colegiado, se foi pelo colegiado, já torna inapto para aquela eleição. Doutor Célio, na Paraíba a carga processual é muito grande? Conta pra gente como é que é a realidade de lá. Como no resto do país, Renata, na Paraíba também está sobrecarregado os trabalhos dos magistrados. Nós temos varas de feitos fiscais com mais de 30 mil processos. Temos as varas cíveis, recebem mais de 100 processos, tanto na cidade de Campina Grande como na cidade de João Pessoa. Por mês? Mês, todos com medidas de urgência, né? Sem a estrutura adequada. No interior também acontece a mesma situação. Colegas que são clínicos gerais, porque apreciam matérias criminais, civil, família. Chamada vara única, né? Vara única, né? Improbidade administrativa, ação popular, toda e qualquer matéria, né? Muitos deles não têm sequer um assessor. E são diretores de fórum, são juízes eleitorais. Então, a situação é complicada em termos de volume de processo e pouca estrutura de trabalho. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da 7ª Vara Civil da comarca de João Pessoa, que fica na Paraíba, José Célio Lacerda de Sá, vai falar sobre as condições de trabalho e de segurança dos fóruns e dos juízes. A gente volta em instantes, não saia daí. Estão abertas as inscrições para o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da AMB, que neste ano tem o tema O Magistrado no Século XXI, Agente de Transformação Social. Os interessados em participar podem garantir a vaga no site amb.com.br/Congresso 2012. Até o dia 31 de agosto, os associados AMB pagam R$ 400 e para os que não são filiados, o preço é R$ 650. Não perca! O evento será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro no Hangar Convenções e Feira da Amazônia, que fica em Belém. A magistratura, ainda em luto com a morte da colega Patrícia Scioli, assassinada num ato de terrorismo no pleno exercício de suas funções legais, aguarda a mobilização de toda a nação brasileira em busca do fortalecimento da magistratura e a construção de um Estado democrático de direito. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No bloco anterior, discutimos a alta demanda processual do Judiciário. Neste bloco, o juiz da 7ª Vara Civil da comarca de João Pessoa, na Paraíba, José Célio de Lacerda Sá, vai falar das condições de trabalho e de segurança dos juízes e dos fóruns. Doutor Célio, como está a segurança dos magistrados na Paraíba? Existem muitos magistrados ameaçados? Sim, Renata. Como eu digo, a segurança não é das melhores. E prova disso foi aquele episódio da cidade de Catalé do Rocha. Inclusive foi transmitido em rede nacional pelo Fantástico, onde criminosos de dentro do presídio ameaçavam a vida de magistrados paraibanos. Aquela segurança que é de casa ao fórum, mas depois, quando o magistrado viaja para outra localidade, ele fica exposto a tudo isso. Também o que eu critico é a dificuldade em se apurar as ameaças contra o magistrado. E aqui eu louvo o presidente Sartori, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que designou delegado da Polícia Civil para imediatamente, o magistrado já leva a ameaça àquele delegado, imediatamente ele já começa a tomar as providências e já começa as investigações. Doutor Célio, aqui recentemente o Senado aprovou a criação do julgamento colegiado para o crime organizado. O senhor acha que isso traz mais proteção para o juiz? Como é que funciona isso? É muito importante porque o marginal não sabe de qual dos 3 magistrados o sentenciou, o julgou. Isso é muito interessante, né? Porque não identifica diretamente o magistrado. Quando o magistrado é o único no processo, o marginal já sabe que foi aquele magistrado que o julgou. Quando é o caso de ameaças, por exemplo, na questões de envolvimento com políticos,
e poder econômico também, isso afeta a prestação judicial? Alguns magistrados transferem a ação para outro, temendo uma represália? O magistrado brasileiro é muito corajoso em si. Agora, não há de negar que isso também é prejudicial. E fato foi agora a questão do magistrado que estava no caso do Carlos Cachoeira, né, que não aguentou depois de 100 e tantos dias com o processo, terminou abandonando o processo por ameaças. Doutor Célio, a morte da juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada pelo crime organizado, completa 1 ano agora no mês de agosto. O senhor acha que depois desse triste episódio, as autoridades elas ficaram mais sensibilizadas ou não? Nada mudou? Veja só, Renata, na morte da nossa colega Patrícia Scioli, covardemente, com 21 tiros, houve uma mobilização naquela época muito grande e o próprio presidente da MB, que estava na época em Juazeiro do Norte, eu me encontrava com ele, se dirigiu imediatamente ao Rio, solicitou providências. Né? Agora, isso não pode deixar da maneira que está. O Plano Nacional de Segurança, até hoje, não está consumado. Então, nós temos que tomar providências, mas providências concretas. Doutor Célio, não só os juízes, a sociedade como um todo vive sobressaltada com essas questões da segurança. E as condições dos fóruns também, que deixam ameaça para todos que frequentam os fóruns. O senhor acredita que seria interessante adotar medidas mais radicais, do tipo batalhão judiciário? O que o senhor acha? Eu acho interessante que tome alguma providência, até uma polícia própria do Poder Judiciário. Como está, é que não pode. Se você for para o interior desse país, inclusive o meu estado, você vê que o magistrado não tem nenhuma segurança. Ali ele corre perigo de vida a qualquer momento, porque não se dá uma segurança adequada ao magistrado. Então, é interessante que se tome alguma providência nesse sentido. O senhor acha que a aprovação do julgamento do colegiado para o crime organizado vai trazer mais segurança aos juízes? Com certeza, como já frisei anteriormente, porque na medida em que é colegiado, o bandido, o criminoso, não identifica qual foi o magistrado que julgou o seu processo. Então, isso aí é muito interessante, é uma medida, mas não basta ficar nessa medida, tem que ter outras medidas, né, outras medidas concretas, né, medidas como eu disse, eu sou até a favor da criação de uma polícia do próprio Poder Judiciário. Além da segurança, doutor Célio, as condições de trabalho também não são as mais adequadas. Muitas vezes os fóruns são improvisados. Como é que é essa situação na Paraíba? A questão das condições de trabalho não são boas. Inclusive, eu visitando comarcas no interior do estado, encontrei casos de insalubridade. Né? Então, condições pouco servidores, o juiz sem nenhum assessor, o próprio prédio físico do fórum sem nenhuma condições. Então, é necessário, inclusive, eu sugiro até que o Conselho Nacional de Justiça faça um levantamento minucioso sobre essas condições, né? Constatando isso, fazer um plano de trabalho, né, para solucionar esse problema, porque é muito fácil cobrar do magistrado, mas sem dar condições a ele não tem condições de solucionar as lides colocadas, postas, né, para a sua decisão. Além do que, esses prédios precisam estar adaptados à tecnologia, à informatização. Exatamente, é isso que o processo digital, o processo de virtualização anda muito devagar no nosso estado e também, inclusive, com certeza no país todo. A gente tem notícia também de outros estados, né, que andam bastante devagar, que isso é interessante, é economia de dinheiro, né, economia de tempo, é bom para a ecologia, né, a questão do papel, que já não há o desmatamento. Uma verdadeira reforma do judiciário. Né? Uma verdadeira reforma e nós estamos em pleno século XXI, isso já deveria ter acontecido. Além disso, a maioria dos magistrados, eles têm que se deslocar de uma comarca para outra em longas viagens, né, doutor Célio? Com certeza, né? Porque geralmente o magistrado, sim, reside em sua comarca, né? Mas tem que resolver alguns problemas seus na comarca, né? Na capital, né? Geralmente, às vezes, moram numa comarca que não tem condições de educação para os seus filhos, né? Então ele tem que se deslocar para levar os seus filhos em outra comarca. Tudo isso é complicado, né? Mudando de assunto, pela primeira vez, a MB recebeu a visita de um presidente do Supremo Tribunal Federal em sua sede. O encontro com o ministro Aires Brito reuniu presidentes de associações estaduais e magistrados de várias regiões do país.
O ministro Aires Brito foi recebido pelo presidente da MB, Nelson Calandra, e sua esposa, Lucy. Na visita histórica à sede da MB, o presidente do Supremo Tribunal Federal falou de temas de interesse do Judiciário e da magistratura, como a elaboração de um novo estatuto, as eleições diretas para presidentes dos tribunais e a reposição dos vencimentos para magistrados e servidores do Judiciário. A magistratura brasileira, como todos sabem, é de qualidade e de muita qualidade. Qualidade técnica, qualidade ética, qualidade cívica, compromisso democrático. O Brasil só tem motivos para se orgulhar de sua magistratura. E como esta casa é o símbolo, é um dos símbolos, vivos da magistratura brasileira, estar aqui para mim é motivo mais do que contentamento pessoal, de honra funcional. Durante seu pronunciamento, o presidente da MB destacou a importância da parceria com o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, e ainda o compromisso do ministro Aires Brito de conversar pessoalmente com os magistrados. Nós tivemos um bom diálogo com ele e estamos num bom caminho. O debate político é um debate duro, áspero, muitas vezes difícil, mas ele consegue caminhar, ministro Aires, por esse terreno, que é um terreno pedregoso, talvez embalado pela poesia, pelos santos que estão aí do lado dele e do lado da magistratura brasileira, ajudando o ministro Aires nessa caminhada difícil, que é a caminhada da recomposição do subsídio, restabelecimento da dignidade salarial, da magistratura brasileira e do próprio funcionarismo que serve o Poder Judiciário no Brasil. Doutor Célio, o senhor participou desse encontro na MB, qual a avaliação que o senhor faz? Esse encontro foi bastante importante. Mostrou que o ministro Carlos Aires de Brito é um parceiro da magistratura brasileira. Mostrou seu lado democrático, seu lado associativista. Então, nós ficamos, todos os magistrados, bastante alegres, porque jamais isso aconteceu na história da magistratura brasileira. Obrigada. No próximo bloco, vamos discutir o novo papel dos juízes do século XXI. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Rede Latino-Americana de Juízes realizam o 6º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial entre os dias 26 e 28 de novembro na Cidade do México. 10 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à AMB no curso que tem o objetivo de oferecer o intercâmbio de informações e experiências relativas aos trabalhos desenvolvidos na área acadêmica e de formação e ainda o aperfeiçoamento de magistrados no âmbito latino-americano. Inscrições até o dia 8 de outubro no site enm.org.br. Um ano da morte de Patrícia Alcioli. Nesse período, pouco foi feito para a segurança dos magistrados, exceto a lei que permite o julgamento colegiado. Nenhuma outra medida foi tomada para proteger os magistrados da saga dos criminosos. Patrícia Alcioli morreu porque lutava contra o crime organizado. E esta organização, cada dia mais, tenta calar a voz do judiciário, seja por ameaças, seja por ameaças veladas, seja por mecanismos que estão ao seu dispor. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos blocos anteriores, discutimos a alta demanda processual do Judiciário e as condições de segurança. Neste bloco, vamos falar do novo papel dos juízes do século XXI, que vai pautar o 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB. O nosso entrevistado de hoje é o juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, na Paraíba, José Célio de Lacerda Sá. Doutor Célio, o senhor foi o responsável pelo enfoque do 21º Congresso Brasileiro de Magistrados da MB, onde o senhor sugeriu o tema Juízes do século XXI, agente de transformação social. O que vem a ser isso? Renata, é o seguinte, porque o juiz de hoje não é mais aquele juiz de antes,
que era do gabinete para casa e casa para o gabinete. O juiz tem que participar do cotidiano de sua cidade, inclusive criando projetos em prol da comunidade. E existe muito deles interessante na área da infância e da criança e do adolescente. E é um projeto ultimamente onde o magistrado se dirige às escolas, mostrando como é o Poder Judiciário. Então, esses são projetos interessantes. Nós vamos participar de uma campanha do voto consciente, da MB. Então, a MB está fazendo esse seu papel, mas quem deve ser o carro-chefe dessa campanha é o juiz da comarca, porque ele tem, com toda facilidade, acesso aos meios de comunicação. Então, nós vamos precisar muito dos juízes das várias comarcas do Brasil para que, por exemplo, propague esta ideia do voto consciente. Inclusive, nós estamos pensando em levar para o estado da Paraíba. Então, precisamos dos juízes de cada comarca. Então, o juiz tem que participar, né? O juiz tem que ser um agente de transformação social. Então, aquela figura do juiz de bater o martelo, isso não existe mais. Agora tem que ver mais participação. Isso não atrapalha no momento de decidir, não? De maneira alguma. O juiz, ele tem que ficar adstrito no momento da decisão entre as partes, mas fora dali, ele representa o Poder Judiciário, inclusive em reuniões com chefes de outros poderes. Então, o juiz é um agente político. Doutor Célio, para decidir melhor, é bom que o juiz fique por mais tempo em uma comarca, conhecer mais pessoas ou não? Isso não influencia? Não, isso não influencia não. O juiz hoje está preparado, ele tem matérias, tem a formação, o curso de formação. Então, o juiz, qualquer momento que ele chegar, ele já chega com a tranquilidade, com a capacidade de decidir bem. José, também as associações hoje defendem a democratização do judiciário. O que isso representa? Que medidas seria importante para que mudar esse perfil que o judiciário tem de um poder mais fechado, por exemplo? Ora, Orion, nós, inclusive, o primordial agora são as eleições diretas. Nós estamos trabalhando, a MB, juntamente com todas as associações, inclusive a MPB, a nossa, é a favor de eleições diretas. Então, nós estamos trabalhando, inclusive tem duas PECs já, a 15 de 2012, que é do senador Vital do Rego, paraibano, conterrâneo, e a 187 de 2012, que é de Oélio Fagundes, que é presidente da Comissão Parlamentar Mista para Aperfeiçoamento da Justiça, da qual eu sou membro, né? Então, nós estamos nessa frente. Aliás, a MB já começou uma campanha fortíssima nesse sentido. Começou por Cuiabá, Mato Grosso. E vamos andar todo o país. Inclusive, já tem 6 capitais já prontas para a gente levar esta campanha. Então, porque nós queremos colocar na rua essa campanha. Nós queremos a participação de todos, né, na democratização do judiciário. Inclusive, ela já sai forte, essas PEC, porque já foram subscritas por vários parlamentares, inúmeros parlamentares. Então, é um compromisso da magistratura brasileira em conseguir eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça. A participação dos juízes na escolha do presidente dos tribunais pode trazer mais democracia ao Poder Judiciário? Com certeza. E mais do que isso, gestão dinâmica e atualizada. Porque todo aquele que se propõe a ser candidato a presidente vai ter que ter uma carta-programa, vai ter que haver a participação dos magistrados da base, entendeu? E se comprometer com essa carta-programa. Então, com certeza, as gestões serão bem melhores, não tenho nenhuma dúvida, né? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Tem que ter a participação ativa da magistratura de base. Na hora de fazer o orçamento de cada comarca, de cada vara, os juízes vão participar também dessa decisão? E justamente é isso. Com eleições diretas, com certeza, irão participar, que hoje não acontece. Não há participação da Justiça de primeiro grau na elaboração do orçamento, o que provoca essas distorções que acontecem no momento, com marcas, com péssimas condições de trabalho. Desse encontro que o senhor participou com o ministro Aires Brito na Associação dos Magistrados Brasileiros, ele se manifestou favorável a essa posição, a essa proposta de criação das eleições diretas para os presidentes de tribunais. Mas ele tocou num ponto, ele acha que é complicado, é delicada a questão da politização dentro do judiciário. Como é que o senhor avalia esse risco? Eu entendo que não há risco nenhum. Aliás, inclusive, eu defendo as eleições diretas, incluindo os juízes substitutos, que não está na proposta originária. Por quê? Ora, se o analfabeto é capaz,
hoje de votar, porque o juiz substituto, que o voto é secreto, numa urna eletrônica, ele não tem condições de participar de uma eleição direta de presidente. Mais do que isso, a discriminação que pode acontecer com o juiz substituto. O cidadão vai em determinado percurso e diz, não vamos entrar nessa comarca não, porque ali é juiz substituto. Vai ser discriminado, então. Então ele vai ser discriminado, é isso que eu falei. Uhum. Essa é a grande questão. O que eu critico, a proposta deve avançar mais na proposta. A gente deve avançar mais ampliar, para incluir, né, o juiz substituto. Obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Bruno Terra. Sou juiz em Minas Gerais, titular da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte. Em 22 anos de carreira, posso dizer da satisfação que tenho em ser juiz. Uma vocação que foi despertada nos bancos da faculdade, através de bons professores. E nesse tempo de carreira, posso dizer, uma das grandes satisfações é saber que os atos que praticamos têm efeitos concretos e que os atos que praticamos influenciam na vida dos cidadãos. Para os novos, o que eu posso dizer é: tenham espírito público e com esse espírito saberão bem decidir para fazer justiça e para apaziguar a sociedade. Agradeço ao juiz José Célio pela entrevista. Eu é que agradeço a vocês, Orion e Renato, e a TV Justiça, por eu poder me dirigir aos magistrados do Brasil inteiro e dar algumas explicações, né, sobre as perguntas das quais vocês me fizeram. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail, brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.